Muito bom dia! Muito bom dia, seja bem-vindo ao seu programa Manhãs da TV, onde sempre o acompanhamos de segunda a sexta-feira, durante uma hora estamos consigo. Eu, a Sara e toda a equipa do Manhãs da TV aqui na Curiacos. Você é o nosso convidado de honra e é um prazer fazer parte da sua manhã. Nós trazemos sempre projetos, convidados e temas muito especiais para si e hoje não é exceção. Se você quiser saber mais informações, temos redes sociais, temos muita coisa boa para você conhecer. Exatamente, e hoje nós vamos estar virados para a área da saúde, vamos estar à conversa com a doutora Tónia Oliveira, ela é médica na terapia neural, e nós vamos ter uma conversa bastante interessante, vamos ver também alguns testemunhos acerca desta terapia e que você não vai querer perder. Se calhar você já conhece a nossa convidada, já é bastante famosa e sim, vamos tê-la no programa. Também você, se assiste ao Manhãs da TV, tem um projeto que você gostaria de dar a conhecer em televisão nacional e internacional. Em rodapé estarão a passar os nossos contactos. Tome nota, no final do programa falo com a produção e se conseguirmos agendamos um dia para que esteja cá connosco e damos a conhecer então todo o seu trabalho e a sua história. Nós prometemos e cumprimos, trazemos sempre o melhor da cultura e tradição portuguesa e projetos fantásticos que os nossos convidados trazem até nós. Se o projeto é importante para os nossos convidados, é com certeza importante para nós e para toda a nossa audiência. Desejamos que você tenha uma hora connosco a melhor possível. Tome o seu cafezinho, o seu chá, o seu pequeno almoço, o seu lanchinho da manhã. Você passa assim uma manhã tranquila, acima de tudo uma manhã bastante informativa, mas bastante descontraída e bastante bem disposta. Exatamente. Então, nós voltamos já com a nossa convidada do dia. Já estamos de volta e temos então aqui connosco a doutora Tónia Oliveira. Doutora, muito bom dia, seja bem-vinda ao programa. Bom dia, José. Bom dia. Bom dia, Sara. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui mais uma vez. Nós estamos aqui porque nós gostamos, enfim, de ter convidados com projetos e histórias especiais. A sua, sem dúvida, é uma delas. Para quem não conhece, aqui a nossa convidada, a doutora Tónia, ela é cirurgia dentista formada pela Universidade Federal da Bahia, ou seja, um grande abraço à malta da Bahia, especialista em ortodontia e ortopedia facial, ortopedia funcional dos maxilares, disfunção temporomandibular e dor orofacial. Espero ter dito aqui alguns termos que eu não... Peço desculpa, eu sou de Línguas e Humanidades. Pronto. Que mais? Pós-graduação, com o Dr. Lair Ribeiro, exatamente, etc. Muitos mestrados. É escritora de um livro, Terapia Neural, Método Tónia Oliveira. Participou em palestras, portanto, você é alguém que sabe mesmo da matéria, quando falamos deste assunto. Exato. Porque eu gosto desta área, doutora Tónia. Então, eu vim do Brasil, cansei da vida que tinha do Brasil, vou contar um pouquinho minha história. Saí do Brasil em 2016, fui para Barcelona com os meus 2 filhos, fiquei um ano lá, tentando ver o que faria, e caí no mestrado em terapia neural e odontologia neurofocal pela Universidade de Barcelona. E foi a partir daí que minha vida mudou completamente, porque eu entrei num mundo diferente do que eu estava acostumado, cheio de protocolos, cheio de regras, e a gente entrou nesse mundo holístico que a gente chama que faz parte de uma medicina integrativa. E aí, em 2019, eu vim para cá, para Portugal, adorei Portugal, adorei os portugueses, eu vim fazer a equivalência do meu diploma em 2019 e resolvi ficar aqui. E a partir daí comecei a desenvolver meu trabalho, sempre indo para o Brasil, porque eu tenho muitos pacientes no Brasil, desenvolver meu trabalho que tem resultados únicos e inéditos no mundo. O que é terapia neural, para quem não sabe? A terapia neural atua sobre o sistema nervoso, basicamente o autônomo do paciente. Meu objetivo é promover uma homeostasia, um equilíbrio entre o sistema nervoso simpático e o parasimpático. Deixa eu clarificar um pouquinho para a gente não falar muito difícil. Então, a gente tem o objetivo de cada um é ter o equilíbrio da vida. E pela tensão que a gente vive, o estresse, a gente ativa o cortisol, o adrenal, a tireoide, o pâncreas. Mas a gente consegue descobrir, desenvolver uma maneira de provocar o equilíbrio. O que é isso? Pode acontecer o que quiser na vida daquela pessoa, que ela pode até sim se alterar um pouquinho, mas ela vai voltar para esse equilíbrio. Então ela não pode subir muito nem descer muito, ela vai subir um pouco, descer um pouco e vai manter aquela estabilidade. E é isso que vai fazer
o equilíbrio em todos os sentidos da vida, físico, químico, mecânico, emocional da vida daquele paciente. Certíssimo. A doutora, como mencionámos no início, já participou em vários congressos internacionais em que foi palestrante. Terapia neural é algo que ainda está a sair ao de fora, as pessoas ainda estão a conhecer e como palestrante você é uma das principais vozes ativas no mundo. Esta é uma matéria nova que as pessoas estão a descobrir. Exato. É tudo muito novo, porque na verdade o primeiro item é eu não trato a doença, eu vou tratar o paciente. A gente entende que a vida é um barril e esse barril vai enchendo com os bloqueios físicos, químicos, mecânicos, psicológicos e inflamatórios. Chega um momento que o barril da vida não aguenta mais e estoura, extravasa. Esse extravasar é a doença. Então, a doença nada mais é do que o acúmulo do bloqueio ou dos bloqueios da vida que vai ocorrendo desde a fecundação. Se aquela criança era uma criança bem desejada, desde a infância, o relacionamento com os pais, entre os pais, desde as tentativas de abuso sexual ou o que teve de problema na escola, em casa, todo o barril da vida vai ocorrendo. E chega um momento que o ser humano não aguenta mais e aí interpreta, a gente fala que entra em colapso. Então a doença é o colapso do corpo da gente estar maltratando aquele órgão que é o ser humano, que é o que existe mais de perfeito na natureza humana. E, na verdade, a gente consegue, através da terapia neural, e eu desenvolvi um método que eu chamei de terapia neural, método Tony Oliveira, porque, na verdade, é diferente de tudo que eu aprendi, eu consigo trabalhar fígado, pâncreas, todos os órgãos para provocar essa estabilidade e provocar um reset naquele organismo. Como se eu conseguisse, o paciente continua tendo aquele problema de infância, mas aquilo não atinge mais ele como atingia. E isso é imediato, isso é instantâneo, isso é de uma maneira relativamente inacreditável e é por isso que algumas pessoas podem até achar que é duvidoso. Mas, na verdade, a terapia neural é cientificamente comprovada. Como eu coloco isso, eu sou professora de curso, coloco isso bem referenciado no meu curso. E nós vamos ver um vídeo e voltamos já. Até já. Seu Aldir Niterói, considerado diagnosticado início Parkinson iniciante. Tudo do lado direito. Perda de força muscular do lado direito também. Toma Prolopa 3 vezes ao dia e Jumexil também. Seu Aldir, acabou de fazer a sessão de terapia neural. Como é que tá, seu Aldir? Tô ótimo. Tá ótimo? Tô Como é que tá sentindo a sensação das mãos, da perna? Não, tá tranquilo, voltou ao normal. Voltou ao normal. Normal. Tá sentindo o corpo relaxado? Tô sentindo o corpo relaxado. Pronto, ótimo. O que é que nós podemos ver aqui neste vídeo? Então, a primeira pergunta que eu sempre faço para o meu paciente quando ele chega é: até quando você era normal, você não tinha nada? A partir de quando você começou a adoecer? No caso desse, tremer. O tremer, diagnosticado como um Parkinson, para mim não importa o nome da doença, o Parkinson é o colapso do corpo diante das agressões sofridas. Como ele pode tremer, como pode ter uma alergia na pele, o que seja. Então, a gente procura ver, a gente não chama de anamnese, nós chamamos de uma história de vida do paciente, a gente coleta os dados e vai vendo o que causou aquele bloqueio. Através dessa história de vida, eu consigo fazer um diagnóstico preciso da causa do problema, porque o tremor é uma consequência e eu não vou tratar o tremor, eu vou tratar
a causa e eu vou tratar aquele paciente. Eu conseguindo desvendar esse mistério, o resultado é imediato. Então, e normalmente não é um órgão que está doente, não é o tremor só que ele tem deficiente naquele organismo. Todos os outros estão debilitados e o tremor é o que está gerando mais, está aparecendo mais. Quando o paciente tem problema de pâncreas, fígado, rim, todos os órgãos estão comprometidos. Um está gritando mais do que o outro. Então a gente tem que entender que o ser humano é uma estrutura e ele vai colapsando de acordo com as agressões sofridas. Então isso é muito tranquilo para mim enxergar dessa maneira. E mais uma vez, não adianta tratar a doença, dar um medicamento para a doença, que isso vai fazer um paliativo, não vai curar o paciente, né? E eu vou eco-organizar aquele organismo e através dessa organização ele por si próprio, entre aspas, se autocura. Certíssimo. Doutor, ao longo destes anos, que tipo de casos é que os seus pacientes lhe têm apresentado? Quando lhe buscam, o que é que eles trazem? Então, isso é uma pergunta muito comum. O que a terapia neural trata? Trata isso, trata aquilo? Não importa se é depressão, síndrome do pânico, fascite plantar, dores no joelho, coluna, cotovelo, ombro, hipertiroidismo, hipotiroidismo, Parkinson, problemas de visão, de audição, não importa a doença, porque eu vou tratar o paciente. Então, o que eu vejo mais hoje que aparece para mim são casos de depressão, Parkinson aparece muito, problemas de visão também, eu desenvolvi métodos da visão, doenças consideradas incuráveis no mundo, como retinose pigmentar. Eu tenho alguns casos, pacientes leram letra 12 na hora, né? Dificuldade de andar também e dores. Então, dores eu acho que é o número 1 que aparece mais, mas sempre há de tudo. E eu recebo, José, aquelas doenças piores que ninguém dá jeito, que já foram para todos os especialistas, até corredores de maratona que querem melhorar o tempo. Então a terapia neural ela é fantástica para tudo, porque eu sempre falo para o meu paciente, quem está vivo no planeta Terra, o tempo todo a gente está recebendo uma carga, né? A gente está dirigindo, a gente está escrevendo, a gente está na escola, a gente está no trabalho o tempo todo. E eu consigo reequilibrar esse sistema através do meu tratamento. Colocar a balança novamente certa. Certo, exato. Então ele pode estar tremendo, ele para de tremer, ele chega de canadiana, de muleta, ele sai sem, porque eu consigo isso, né? E agora, um item muito importante. Na minha consulta, eu só não faço a terapia neural. Eu explico o paciente dicas de alimentação. Se o paciente está comendo alimentos inflamatórios, aquele corpo vai adoecer novamente. Eu falo assim para ele, olha, eu vou tratar, te garanto que você vai ficar muito melhor hoje, mas para manter esse estado de saúde, eu preciso de sua ajuda, né? E aí a gente fala sobre alimentação, básico de uma alimentação saudável para o paciente. Também a gente indica suplementação. As vitaminas são muito importantes, né? A gente tem que suplementar aquele corpo, a depender do paciente, eu vou prescrever. E aí tem os outros itens também que a gente trabalha de parasitas. A gente é importante fazer a desparasitação, desintoxicação de metais pesados. Então tem vários itens que a gente vai trabalhando, mas numa primeira consulta eu faço a alimentação, suplementação e meu tratamento. Aí a gente vai criando confiança no paciente, que ele vai vendo que ele vai ficar bom. Aí na segunda sessão a gente vai evoluindo, aí eu vou colocando mais itens e cada vez ele fala, doutora, eu não sinto mais nada, eu tô bem, eu não tenho mais nada, o que é isso? Ontem eu recebi uma mensagem, doutora, a senhora trata todas as especialidades, eu posso ter problema no pé, problema na visão, o que seja, a senhora trata, porque na verdade não é culpa de ninguém, a gente não está aqui criticando ninguém, eu aprendi dessa maneira também, mas foi dividido o corpo em partes para facilitar uma didática
para ser ensinado para os alunos. E, na verdade, se esqueceram que nós somos uma estrutura só. Um grande erro da medicina clássica foi o primeiro erro que teve foi tirar a boca do corpo. Como é que tira a boca que tem um órgão? Cada dente está relacionado a um órgão. O paciente pode colocar uma prótese de silicone e começar a ter um problema no dente por causa da prótese de silicone. Ou pode fazer 6 implantes na boca e começar a tremer. Aí vai para o neurologista e ele fala que tem Parkinson, mas nunca ele vai relacionar ao implante que foi colocado na boca. E tudo está relacionado. Eu desenvolvendo o processo meu de terapia neural, eu consigo desentortar um dedo do pé torto pela boca. Então, eu tenho que entender que nós temos um coloide aqui dentro, que a gente chama de matriz extracelular, e que se eu fizer um item, agredir ou não uma estrutura, todo o restante vai ser. Então, eu pego o paciente, às vezes o paciente teve um AVC, ele está com as 2 mãos rígidas, fechadas, ele faz várias sessões de fisioterapia, é muito difícil o fisioterapeuta conseguir abrir a mão, e aí normalmente eu falo assim, brincando para ele, olha, eu vou hoje abrir uma mão e falo para todos os outros alunos, eu não quero ninguém olhando para a mão direita, quero todo mundo olhando para a mão esquerda. E eu, sem tocar na mão, a mão direita começa a abrir e a esquerda vai abrindo automaticamente. Isso eu tenho provas com inúmeros casos clínicos, filmados, gravados, porque eu tive a intuição de, desde o início, filmar. Então, muita gente ficava sem dúvida, não é possível. E aí, eu tenho mais de 40 mil vídeos de paciente. Quando me pedem, eu não sei nem o que pedir, eu tenho algumas pastas selecionadas. Mas o que eu provo aquilo? Que o nosso cérebro não sabe o que é direita e o que é esquerda, ele não sabe, tem uma estrutura ali. A gente dividiu em partes, em direita e esquerda, para facilitar. Mas, o que eu fizer ali, o corpo inteiro vai sentir. Ok. Então, se eu trabalho sobre o sistema nervoso daquele paciente, se eu trabalho através da matriz extracelular, todo o conjunto vai sentir. Certíssimo. Quando você, com certeza, conhece muitos colegas também estão na área da saúde, não é? Outros profissionais da área da saúde, quando você lhes apresenta a terapia neural, os conhecem, o que é que eles dizem? O que é que eles acham? Primeiro, eles acham que não é possível. Muitos duvidam. E aí eu não me incomodo com isso, porque quando é com a pessoa que ele já rodou inúmeros colegas, né, os médicos, profissionais, mas fisioterapeuta, o que seja, né, fisioterapeuta entende muito de corpo, quando ele vai para mim e que ele tem a sensação e que ele sente aquilo, ele fala, realmente é inacreditável. Porque você vê como é que eu tiro uma dor do joelho pela boca, sem tocar no joelho. O que eu coloco sempre para os meus alunos é a dor no joelho, por exemplo, é consequência de alguma coisa que está ocorrendo. Claro que tem outros itens envolvendo, sobrepeso envolvendo, né? A gente está falando. Mas eu consigo tirar a dor do joelho sem tocar no joelho, desentorto o pé sem tocar no pé. Eu não preciso, porque eu entendo de corpo humano como estrutura única e não partes isoladas. Ok. E, mais uma vez, eu não trato a doença. A doença é consequência. Eu vou entender a causa. Deixa eu contar um caso que aconteceu há um tempo atrás. Chegou no meu consultório um paciente, isso foi em Salvador, cego, completamente cego, tinha 50 e poucos anos de idade, 2 anos de cegueira total. Ninguém fica cego do nada, né? Tem que ter uma história para aquilo, né? E aí ele chegou para mim e aí eu falei, o que você não quer ver? Eu pedi para todo mundo sair da sala, ele achou estranho aquilo. Minha segunda pergunta foi, você foi abusado sexualmente quando você era criança? Ele, doutora, nunca ninguém me perguntou isso, nem eu nunca contei isso para ninguém. Mas eu sei que teve um motivo forte
para você ter perdido a visão? Me conte essa história. Resumindo, ele tinha sido abusado vários anos da vida dele por um vizinho, né? Depois ele se tornou um homossexual e ele virava para ele e falava: eu não gostaria de enxergar para não ver um homem, me sentia atraído sexualmente por um homem e ficou cego. Né? E eu já peguei casos de mulher casada, quando voltou em casa, pegou o marido, caiu dura, ficou 2 anos na cadeira de roda por causa dos traumas. Então, o trauma psicológico é muito importante e se a mente não está equilibrada, o corpo paralisa. E às vezes algumas doenças consideradas incuráveis têm ali uma história que ninguém está investigando para saber. Então, na verdade, eu sou muito boa de diagnóstico porque eu consigo fazer esses links e entender o que está passando. Primeiro, o profissional da área de saúde, eu não divido meus alunos, eu sempre falo que não existe médico, dentista, fisioterapeuta, aqui existe um profissional de saúde. Quem se propõe a ser um profissional da área de saúde tem que ajudar aquela pessoa que está precisando. E a partir daí, a gente vai sempre na origem desse problema, mas a origem que a maioria das vezes está relacionada a uma infância traumática daquela pessoa. Acha que nos tempos de hoje as pessoas, a população no geral, leva os traumas com a devida consideração que a doutora, por exemplo, está a nos expor hoje? Sim, com certeza. Pode ter certeza disso. Se você tem uma infância equilibrada, uma estrutura, não necessariamente os pais necessitam ser casados ou não, não é isso exatamente, mas uma estrutura de firmeza, de equilíbrio, né? Porque hoje em dia tudo é bullying, tudo é agressão, mas se você tem a base familiar ali, nada vai te atingir. E as famílias O pior problema que você tenha, né? E claro, mas tem pacientes que sofreram acidentes, né? Claro. De carro, de dores, que tem, às vezes está no ginásio fazendo uma atividade, está sentindo dor muscular. Então a gente recebe de tudo. Mas os casos mais graves, outra coisa que a gente fala também é sobre a intoxicação química, né? A grande quantidade de medicamentos dada. E a gente fala, poxa, cada química dada para aquela pessoa está piorando mais. Às vezes eu pego o paciente assim tomando 14, 20 medicamentos. Eu falo para ele, falo assim, olha, eu estou saudável, tenho uma certa idade, pareço mais nova, mas não sou tão nova, tenho 31 anos de formada. E se eu tomar essa quantidade de medicamento um dia, no outro dia eu estou de cama, eu não levanto. Se o medicamento não faz bem para quem está sadio, quem está são, imagine para quem está doente. Então, o paciente acorda, aí eu falo, você já ouviu falar de alguma vitamina que faz bem? O que você acha disso? Às vezes o paciente tem receio, a gente vai com calma com ele, mas quando ele começa a se sentir bem, ele fala, doutora, que diferença, como é que eu estou bem? E ele vai querendo mais saúde, mais saúde, mais saúde. Porque todo mundo vai morrer? Vai. Mas o objetivo da gente é envelhecer com saúde. Esse é o nosso objetivo. Não é envelhecer morrendo de dor, envelhecer indo para os médicos. Não. É ter uma vida normal e quando a luz da vida se apagar, apagou. E a gente já cumpriu o nosso papel na Terra. E viver uma vida de qualidade. E viver uma vida de A qualidade. doutora Tónia atende pacientes um pouquinho por todo o mundo. Exato. Então, eu atendo muitos pacientes no Brasil, aqui em Portugal também atendo em alguns lugares, Lisboa, Gaia, Porto, Marinha Grande, outros países, já fui da Colômbia atender pacientes, Suíça, Itália, França, né? Mas eu falo que eu moro em Portugal, eu gosto muito desse país, mas vou sempre ao Brasil, eu sou muito reconhecida lá, gosto muito do meu povo brasileiro e é meu país, é minha terra, me sinto em casa lá e faço um bom trabalho lá também. Você teve a oportunidade de escrever um livro, não é verdade, que é Terapia Neural, Método Tónia Oliveira. O que é que os leitores acharam do livro? Qual é o feedback que eles compartilharam? Então, eu escrevi esse livro, tudo é uma exigência, né? Porque quando eu comecei a mostrar os casos, primeiro todo mundo me exigiu, tem que dar curso, tem que dar curso, tem que dar curso. Eu me tornei professora de um dia para o outro, né? E faz aquela loucura de vida, fazendo equivalência aqui em Portugal.
E aí, depois tem que escrever o livro, tem que escrever o livro, tem que deixar esse legado. Aí escrevi, já estou escrevendo mais 2 agora. Um para atualização desse que eu escrevi e o outro para o público em geral. Porque não adianta só escrever para os meus alunos, né, para o pessoal da área de saúde. O público em geral está pedindo, o público, eles estão exigindo saúde. E de uma maneira simples, eu quero ver isso agora, é meu próximo projeto, agora até final do ano, eles estão pedindo saúde e de que maneira a gente pode ter. Então, eu indico para o paciente, atividade física é essencial. São 4 coisas que eu sempre falo para ele. Atividade física, como você come, quando você bebe, você tem que fazer atividade física. Hoje eu já fiz uma aula de saco, eu já fiz a academia também, o ginásio hoje, musculação. Sono, que é importantíssimo, tem que dormir bem, alimentação e suplementação. Você tendo esses 4 pilares, você vai estar equilibrado. E às vezes a gente pode substituir um medicamento por exemplo, mix de aminoácido. Eu posso dar um mix de aminoácido para o paciente que tem os 8 aminoácidos essenciais, entre eles o triptofano, que vai se transformar em serotonina, que ao invés de tomar um antidepressivo, ele pode tomar aquele aminoácido e vai ficar bem. Né? Uma vitamina B12 que vai estimular a parte cerebral. E aí todo mundo pergunta, como é que você consegue ter esse raciocínio rápido, lógico? Eu estou muito bem suplementada, né? Muito bem, e cada vez mais. Porque eu consigo trabalhar a parte cognitiva, cerebral, bem-estar. Eu não trabalho um item só. Meu paciente, ele tem que estar bem, de saúde geral, sem dor, sem nada, mas a pele dele tem que estar saudável, o cabelo dele saudável, energia, alegria, todos os dias. A diferença de uma pessoa bem suplementada é que se morre alguém na família, claro que ele vai chorar, ficar triste, mas ele vai reerguer. Se a pessoa não está bem suplementada, ela vai cair, entre depressão e não consegue sair. Né? E mais uma vez, as doenças comuns quando a gente passa dos 40 anos de idade, né? O colesterol, a pressão alta, a glicemia alta, que na verdade a gente tem que olhar a insulina ao invés de olhar a glicemia. Então, isso tudo, se você tem, a gente chama de uma tríade, o cortisol ataca a adrenal, que vai atacar a tireoide, que vai atacar o pâncreas. Às vezes o paciente é diagnosticado como diabetes tipo 2, mas o problema dele está no cortisol, a vida estressante que ele está levando. Então, isso eu preciso colocar no livro, porque o meu paciente, as pessoas que me seguem, querem saúde. E estão vendo cada vez mais que existe uma fórmula que eu falo, a gente descobriu a fórmula de ter saúde. Claro. E para sempre, para tudo, psicológica, física, para tudo. Espetacular. Vamos conhecer mais um caso clínico. Vamos, Antônio. Levanta aí. Como é que dá para levantar? Levanta aí, vamos andar? E a bengala? Anda aí, pode passar reto. Volta aí. Pode andar. E aí, a bengala nada mais, hein? Pode vir mais, venha mais. Muito bonito. O que nós podemos ver aqui neste vídeo?
Então, você vê que o paciente chega de muleta, de canadiana e sai sem. Como é que eu consigo isso? Devolver uma saúde imediata para ele. E eu explico, ele chega normalmente tomando vários medicamentos, né? Nesse caso específico, acho que ele estava tomando muito medicamento para pressão alta. Quando você toma um remédio para pressão alta, vai para o profissional. Ele não procura saber o que está gerando essa pressão alta, que pode ser um problema psicológico, pode ser uma deficiência de magnésio, óxido nítrico, entre outras coisas. Mas o medicamento de tensão alta, ele enrijece a perna fica sem circulação, principalmente do joelho para baixo. E eu, quando vascularizo aquela região, o material que eu utilizo é anti-inflamatório também, natural. E na mesma hora alivia a dor, a circulação, o sangue começa a circular, ele levanta e anda, como se nada tivesse acontecido. Mas, mais uma vez, o paciente está, sim, informado da manutenção daquela qualidade de saúde. Então, eu estava comentando sobre o livro, além dos 4 itens que eu citei já, eu faço sauna, que eu já fiz hoje também, 20 minutos de sauna. Uma coisa boa que eu sempre digo para os meus pacientes é tomar água com sal integral, 1 litro de água para 1 colher de sal integral, sal marinho, flor de sal. No Brasil tem sal de Mossoró. Isso, doutora, não vai aumentar a pressão? Não, não é o sal que aumenta a pressão, é o carboidrato ruim do pão que o paciente come todo dia que vai deixar ele diabético e com pressão alta. Ele não pode, a paciente que está comendo pão todo dia vai adoecer. Sim, eu estava na Colômbia, assim, atendi paciente 10 dias de curso na Colômbia, todo mundo lá doente por causa das arepas que come, do milho que come, né? Se comer isso todo dia, vai com certeza adoecer. Então, são noções que a gente dá de qualidade de vida. Às vezes, quando a gente fala alguns itens, choca. Por exemplo, 150 gramas de arroz equivale a 10 colheres de açúcar. O paciente, doutora, eu não como doce. Aí eu pergunto, você come arroz todo dia? Como arroz todo dia. O arroz vai aumentar a resistência insulínica, vai aumentar a insulina, consequentemente a glicemia, e o paciente está diabético na fase adulta, porque está comendo arroz todo dia. E por aí vai, né? Então, além de ser contaminado pelo arsênico, né? O arroz, que é um veneno. Mas são tantos itens que, às vezes, as pessoas estão achando que estão fazendo correto e, na verdade, não estão. Então, esse paciente passa a vida de uma maneira errada, chega um momento que aquele corpo não aguenta, colapsa, e aí, com a intoxicação química que é dada, ele deixa de andar. E aí vai da muleta, vai para o andador, vai para a cadeira de roda e não sai. E a gente devolve a vida, a qualidade de vida daquele paciente na hora. Algumas dessas dicas que compartilhou agora, por exemplo, do arroz, estarão disponíveis naquele 2º ou 3º volume que é mais dedicado para as pessoas. É o que eu quero fazer, o livro dedicado às pessoas. Por exemplo, outro item também. Eu pergunto, come fruta todo dia? Sim, doutora, eu como fruta. A fruta tem muito açúcar. A gente não pode comer fruta todo dia. Isso choca. Claro que é melhor comer uma fruta do que um bolo de chocolate, não tenha dúvida. Mas as frutas boas seriam coco, limão e abacate. Se você come uma banana todo dia, né? Vai ter o magnésio, vai ser bom. Não, mas equivale a 7,5 colheres de açúcar. Então, esse açúcar vai oxidando o seu corpo. E essa oxidação prematura é que vai envelhecer e gerar doença. A resistência insulínica estando alta, que é controlada pela alimentação, a diabetes é uma doença nutricional, não é através de medicamento que a gente trata. Mas se você come, a resistência insulínica está lá elevada, ela é responsável por 90% das doenças. Então, a pressão alta, a diabetes, o colesterol, tudo é responsável se você tem uma vida saudável ou não. E o que você coloca na sua boca, principalmente. Isto é um abre-olhos. É verdade. Até ficamos assim um pouco impactados ao ouvir a nossa convidada. É normal isso. Ao vermos este testemunho deste senhor.
acredito, nós estávamos aqui um bocadinho emocionados, porque gostamos de ver pessoas de idade, sem muletas, sem andarilhos, Isso. viverem bem, e vimos a transformação. Qual é o sentimento que vai no coração quando vê essa transformação? Então, quando eu comecei a fazer, primeiro que eu nunca tinha visto isso. Eu fiz 2 anos de mestrado na Universidade de Barcelona, eu fiquei 1 ano com o meu coordenador do meu mestrado, eu fui para a Suíça atrás de outro papa da terapia neural, fui para a Áustria, fui para a Alemanha, né? E não via isso, mas eu achava intimamente que eu podia mudar. Pela minha experiência de vida que eu já tinha, eu sempre fui clínica. E quando eu cheguei no meu país, no Brasil, que na época não tinha minha equivalência aqui, e aí, desde o meu primeiro paciente, eu consegui essa mudança. E no início eu não entendia, porque eu fiquei 2 anos no meu mestrado e eu não via isso. E aí eu chorava junto com o paciente, porque, meu Deus, o que é exatamente isso que está acontecendo? Só que a gente depois estudando e colocando a teoria, a ciência com a prática que eu estava vendo, tudo isso tem um porquê. E aí evoluindo mais, cada vez eu fui ficando melhor, e isso é relativamente muito novo, isso eu tenho certeza que vai ser uma revolução, né, mundial, não tenho dúvida disso. E aí depois eu fui mudando minha técnica, vou relançar meu livro, mudando minha técnica, e por último eu vi que com minha mão na boca do paciente, através da pressão de algumas áreas, isso tem um porquê, eu explico nos meus cursos, eu conseguia melhorar aquela situação. Então, às vezes, os diagnósticos dados são tão alarmantes, porque ficam sem saber exatamente o que é, e, na verdade, são itens simples que foram feitos ali e que, se eu melhorar aquele estado, o corpo inteiro vai reagir, porque os ossos eles estão interconectados, a musculatura também, e é regido por esse coloide que está tudo internamente. E eu entendendo de estrutura, eu consigo sim modificar. Certíssimo. Para quem está a assistir ao programa, percebe que a doutora vai mesmo ao fundo da questão. Não é simplesmente fazer aqui uma pequena análise e um medicamento. É muito mais do que isso. Então, com certeza devem pensar, as sessões devem ser muito mais do que em medicina prática normal, certo? Exato. Em média tem tem um número médio de quantidade de sessões que necessita por pessoa, por acompanhamento, dependendo da idade, do sexo, talvez. Deixa eu falar, idade. Idade eu já atendi crianças de 1 ano e pouco até 98, foi o mais velho que eu atendi, tá? Sessões. Eu marco uma sessão, marco a segunda para ver como o paciente está e, a depender do caso, eu preciso mais ou não. Se eu pego um paciente com paralisia cerebral, que está numa cadeira de roda, ele o tempo todo vai estar sofrendo por aquela posição incômoda, vai ter uma dor, então aquele paciente sempre ele vai ter que estar comigo. Mas eu falo assim, o paciente eu trato, faço uma sessão, 2, 3, normalmente eu preciso disso, no geral. Doutora Tônia, eu estou bem, não estou sentindo nada, ótimo. Mas uma vez a cada 4, 6 meses, vem aqui para a gente reativar esse sistema. Porque você está vivo, pode ter um acidente de carro, pode ter uma coisa no trabalho, algum item no trabalho que danifique esse sistema, e aí sim a gente vai e reequilibra novamente. Então, uma vez, pelo menos a cada 6 meses, eu aconselho meu paciente sempre fazer uma sessão comigo. Então, uma pessoa que não esteja neste momento com nenhuma dor nem nenhuma doença, mas que queira ser vista pela doutora, também o poderá fazer. Com certeza. É bom para todo mundo. Certíssimo. E nós temos mais um caso que trouxe para nós. Trouxe-nos bastantes vídeos. Trouxe, e que nós vamos ver. Venha, Yasmin. Venha, meu amor. Você consegue andar, mas com dificuldade, com uma pessoa ajudando, não é isso? Tá bom. Yasmin chegou no consultório com a mão fechada. E a única coisa que ela pedia era: doutora Tônia, eu só quero abrir a minha mão. Né? E isso ela chorando, não me importa nada mais. Tive a sorte que o paciente sempre tinha desmarcado, e eu disse: Yasmin, fique tranquila, você vai ver o que eu vou fazer com você. Vamos ver o que aconteceu com Yasmin, que tem paralisia cerebral e apenas
uma sessão de terapia. Yasmin, eu queria botar você pra andar e você tava preocupada com a mão, né? Tá feliz, meu amor? Tá. E andando? E o joelho? Tira essa cadeira aqui. Vai andar sozinha? Este caso tem tudo a ver com o que falámos ainda há pouco. Exato. E é importante também salientar, eu consigo abrir sim aquela mão, uma, duas, mas é importante depois o trabalho, por exemplo, do fisioterapeuta, para trabalhar a musculatura e manter essa estrutura, a mão aberta, tá? A gente nunca elimina os outros profissionais, eu preciso da ajuda de vários deles. Mas esses casos, eu nem me lembrava desse, foi um dos primeiros que eu atendi e é muito comum isso. Então a gente recebe, imagina quantas pessoas sofrendo, precisando de ajuda e a gente com tudo para poder fazer isso. Hoje traz-nos um caso de uma paciente também. Então, eu atendi Ana Margarida Forte na clínica em Salvador. Ela veio da Islândia para ser atendida e foi indicada. E ela chegou lá na clínica, né, e mancando e falando isso. Eu assim, calma, a gente vai melhorar. Ela, não, mas porque uma paciente que quando chega já está exausta de ir para tantos profissionais e acha que é mais um e que não vai ocorrer nada. Eu acho que é nada melhor do que a própria Ana para contar do que ela, depois desse atendimento, ela, doutora, pelo amor de Deus, quer fazer tudo por mim, ela veio me acompanhando aqui hoje, nem estava previsto isso, eu falei, aproveita para falar. E ela se tornou uma das minhas fãs, eu falo que eu tenho umas fãs localizadas que me ajudam, que me apoiam, eu preciso desse apoio, que a carga em cima de mim é muito pesada, mas eu queria convidar agora Ana Margarida, para ela me contar o relato, o que aconteceu, porque eu nem lembro exatamente, mas a própria vai contar. Pode entrar, Ana. Pode entrar. Olá, muito bom dia. Bom dia, Bom Sara. dia. Bom dia, José. Olá, minha querida. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigada. Então, vamos tirar aqui primeiro... Veio de longe. Vim de longe, da Islândia. Da Islândia. Hã? E vamos Mas aqui é uma agora. escolha consciente, eu já vou explicar. Ok. Não foi assim ao acaso. A Islândia Tá faz bem. bastante frio, aqui é mais... A Islândia também foi uma escolha consciente, porque eu já morei em vários países, já andei por vários e senti que precisava de um sítio, e na altura precisava de uma bolha. Ok. E porque eu tinha uma vida muito ativa, eu faço muitas coisas, já trabalhei em muitos projetos a nível internacional e trabalho ainda, e portanto eu precisava de um ninho. E fui antes do Covid, imagino. E lá tive a liberdade toda durante aquele tempo todo, em contacto com a natureza pura. Mas isso, pronto, é uma outra história. Porquê que precisou de recorrer à doutora Tónia? Então é o seguinte, como eu lhe disse, eu sou consciente. Eu, apesar de ter tirado Direito, trabalhei nos negócios estrangeiros, trabalhei em multinacionais, fui manager de várias coisas, eu sempre conheci muita gente. Mas, na minha história pessoal, comecei a sentir a perda muito cedo. Ou seja, eu venho de uma família muito consciente, que já há 50 anos tomava suplementação, que não bebiam álcool, não fumavam, tinham muitos cuidados, tinham vários médicos, inclusivamente quando tinham alguma perda iriam para o estrangeiro, imagino, para vários casos clínicos de investigação. Portanto, eu nesse aspecto venho de uma família muito humilde, mas muito privilegiada, porque tinha uma mente muito aberta. O meu pai é da comunicação social, portanto já tinha viajado o mundo, eu tenho 52 anos e já nasci aí. O que é que acontece? Até o meu avô transitou no meu dia de anos, a minha mãe, e durante alguns anos, de 3 em 3 meses, partia uma pessoa. Uma criança com leucemia galopante com 11 anos. Ninguém fumava, nem bebia, nem mãe, nem tios, nem nada. E se nós tínhamos acesso aos melhores médicos e eles tinham uma fé inabalável, o que é que estava ali atrás? Por isso é que eu, inclusivamente, quando fui para escolher o curso, disse a medicina não me está a dar uma resposta. E eu tenho que procurar, porque eles faziam tudo. Então a minha busca é de perda absoluta. Não estamos a falar, houve uma altura que eu tinha mais pessoas fora daqui do que aqui. Sim. Portanto, estamos a falar de uma vida muito saudável. Estamos a falar que eu tenho 52 anos e desde os 3 eu já estava no balé, inclusivamente para trabalhar a parte da musculatura. Portanto, eu disse, mas como é que é possível? Como é que isto é possível?
Portanto, todos os meus projetos foi tendo uma rede de networking muito abrangente. A minha mãe já há mais de 30 e tal anos já foi para a Inglaterra para ser investigada por causa de uma coisa muito específica, pelo câncer dela, era novo naquela altura e era diferente de todos os irmãos. Portanto, isto é a urgência de vida e a urgência de morte. Então eu estudei muita coisa. Gostei muito do tipo de neuroterapia, portanto eu sou Master em Hipnose Clínica, tudo o que vocês possam imaginar. Só não fui para a medicina exatamente porque não me dava resposta. E fui estudando em vários países, com várias pessoas. Conhecia vários médicos, eu tinha que salvar a minha família. E as outras pessoas da dor, dessa perda. Portanto, estamos a falar de um nível de perda absoluta. Então eu dediquei a minha vida a isso. E fui conhecendo muitos profissionais pelo mundo inteiro. Inclusivamente a doutora Tónia veio, porque eu já tinha feito, eu tive um acidente, ou seja, eu que fui treinada a cair, já agora envio um beijinho para a minha professora de balé, que tem 80 anos, que ainda dança, eu fui ensinada a cair de glaciares, caí de escadas de 20 andares e nunca me aconteceu nada. Tenho muita musculatura, fiz desporto sempre de alta competição, yoga, meditação, tudo o que posso imaginar, com muita elasticidade. E eu de repente caí. Até pensavam que tinha sido no gelo na Islândia, mas não caí. O que é que eu fiz? Rasguei gêmeo, rasguei tendão de Aquiles, para quem percebe, ou seja, esta articulação. Triturei tudo, triturei a tibiotársica toda. Inclusivamente, pronto, só para dizer por aí, claro que isso afetou todo o sistema neural, inclusivamente com uma pontinha aqui, fiquei com um osso solto dentro de mim e de repente os médicos diziam, olha, não vais conseguir andar, não vais ter que andar de cadeira de rodas. Eu andei de cadeira de rodas durante 9 meses, portanto agora da Islândia estava gelo e tudo, eu vim para Portugal e depois voltei, eu disse, não, eu vou ter. Eu já sabia o que era a estrutura, eu estudava o que era a linguagem do corpo, eu sabia o que é que emocionalmente estava ali e o que é que eu podia fazer. Inclusive o meu corpo colapsou, porque eu engordei 30 quilos, mesmo tendo muita atenção ao que estava a fazer, mas era o chamado cortisol que a doutora estava a falar aqui, a inflamação. Eu nem tomei muitos químicos, portanto não é o meu caso, não entrei em depressão, mas eu falei com uma rede de médicos mundial, aliás eu tenho médicos no Brasil e outros, portanto o meu caso era estudado. Eu fui a vários sítios e falei com uma médica cá em Portugal, que é muito conhecida de medicina integrativa, e ela disse, bom, já fizeste PRP, que são as nossas células que são reativadas, eles diziam, não, tens 52 anos, isso não vai funcionar. Inclusivamente, para as senhoras, e o José vai-me permitir, e para os senhores, eu tinha um período menstrual de 7 dias intenso. E automaticamente, de um dia para o outro, desapareceu. Portanto, imagino esse choque que vem no meu corpo. E ela disse, bom, já fizeste PRP, ozonoterapia, já fizeste tudo e mais alguma coisa, fazes terapia funcional, fazes com aqui, com este, com aquele outro. Eu disse, olha, eu sinto que tenho que fazer terapia neural, mas eu preciso de uma outra pessoa. Foi aí que a doutora Tónia entrou. Portanto, eu quando a escolhi, ela foi escolhida, não foi porque já havia aqui entre os colegas um reconhecimento. Sim. E pelo desafio do meu caso. Ora bem, só para encurtar aqui... E só para esperarmos um bocadinho, vamos só ver aqui... Senão ia-lhe mostrar aqui uma coisa. Vamos aqui a ver um vídeo, mais um vídeo que a doutora Tónia trouxe para nós e nós voltamos já. Hoje a gente está atendendo a Juliana, chegou aqui. Ju, você está nessa cadeira de roda tem quanto tempo, meu amor? 2 anos. Não consegue andar, não é isso? Mas você tem sensibilidade nas pernas, não tem? Tem muita sensibilidade de olho para baixo, sensibilidade normal. Normal. Ju é diabética desde os 11 anos de idade. Perdeu a visão de que olho total, Ju? O olho esquerdo totalmente. Totalmente. Direito 80%, 90%. 80, 90%. Você consegue segurar esse papel? Você consegue ler? Não. Nada. Consegue ver a cor? É branco, a direita são Preta. A cor você consegue ainda. Minha cor aqui do meu guarda-pó você consegue ver? preto. Você acha que meu guarda-pó é azul, ela tá vendo preto. E ali de doutora Márcia, você consegue ver? É branco. É rosa, ela tá vendo branco, na verdade. É rosa, mas é assim mesmo. E aí? Abre o olho agora. Tá me vendo? Tô te vendo. Yeah! Tá me vendo, Ju? Agora você quer azul escuro. Muito bem! Maria, exatamente. Doutora É Márcia. rosinha, bebê. Aê! Este caso é um pouquinho diferente, doutora Tónia.
amo meus casos de visão. Adoro. Eu desenvolvi a visão na terapia neural e realmente essa paciente não enxergava nada de um olho e do outro tinha perda de 80% a 90%. E na hora ela reconhece cores, vê gente e ela estava de cadeira de roda. Na segunda sessão ela levantou e passou já para o andador. Então os casos de visões são lindos e realmente eu consigo melhorar a visão, não importa o tipo de doença, glaucoma, catarata, perda de visão, diminuição de visão. Aí vieram casos para mim de, doutora, miopia. Estava conseguindo resolver miopia, mas Ana chegou também com algum itemzinho da visão que ela vai falar. Que ela veio para mim pela dor do pé, mas eu não trato só um item no meu paciente. Eu trato o paciente por inteiro. E ela nem estava sabendo que eu poderia melhorar essa visão dela. Exatamente. Quando eu cheguei, como eu sabia que estava relacionado, foi não só desta tibiotárstica, portanto eu não conseguia andar, andava de muletas até há um mês atrás, com 2 muletas, não conseguia colocar o pé esquerdo no chão e, além disso, todo o meu lado direito, apesar de ser do lado esquerdo, todo o meu lado direito pensava que eu tinha um AVC. Inclusive estava com uma heptose, ou seja, eu faço programas de rádio e do YouTube e as pessoas diziam-me, os seus olhos estão mais pequenos, especialmente o olho direito está. Foi vários exames, ressonâncias magnéticas e tudo, foi declarado uma heptose, ou seja, o meu músculo tinha morrido. Eu não conseguiria levantar a minha pálpebra. E como vê, eu consigo, com 2 sessões, eu consigo pescar os olhos. Pronto. Fiz 2 sessões de Ana. Na primeira, ela não estava entendendo nada, porque, na verdade, ela já tinha feito sessões de terapia neural com outras pessoas, né? E achou que fosse mais uma, mas ela veio bem recomendada. E ela não estava imaginando que eu poderia, além de tirar a dor dela, além de tirar as muletas dela, ainda melhorar esse olho que era considerável, queriam fazer cirurgia, ptose, que não tinha jeito, um olho bem menor do que o outro e automaticamente a gente faz, porque eu não trato mais eu não trato o pé, eu não trato isso, eu trato ela por inteiro, né, Ana? E exatamente. Aí, ela diz, doutora, meu olho abriu, eu falo, mas claro. Abriu, melhorou a visão, 4,5, as dores de cabeça, não dormir, 2 anos sem dormir, com dor crónica absoluta no corpo, em todo o lado, não levantava o braço, levanto até porque voltei Portanto, tem a ver com essa regulação. É um clique, voltamos ao nosso estado natural e realmente o nosso corpo tem uma outra ativação. E foi preciso 2 sessões consigo? Eu vim 2 vezes. Cheguei ontem da Islândia e vim no mês passado também da Islândia. E amanhã vai ser atendida de novo por mim. Exatamente. Espetacular. É para perceberem qual é que é. E isto eu tenho que levar para o mundo, porque as pessoas têm direito a isso. Nós podemos... Chegamos a uma altura que é muito desafiante. O nosso corpo já não responde da mesma forma. E eu sempre reagi muito rapidamente. O meu corpo sempre reagiu. Muito rapidamente. É muito bom ouvir esta história porque, como diz aquela frase inglesa, the secret is in the pudding, não é? Como se costuma dizer. Exatamente. Então quem podia estar assim a suspeitar, não, esta terapia neural, essa doutora, se calhar, não é assim, se calhar pagou à paciente, vemos pela sua história. Não. Não há nada aqui. A minha história, aliás, a minha história é pública, no meu Instagram em todo lado, a doutora já foi até ao meu programa de rádio, porque eu tenho uma rede networking mundial de especialistas nesta área e eu convidei-a logo para ela ir exatamente para mostrar. Esta bênção tem que ser partilhada. Cada caso é um caso. E eu queria, para quem ainda duvida, quer ver algum caso, se é possível ou não, me acompanhe nas redes sociais. Meu Instagram é @doutora.dra.toniaoliveira, T-O-N-A Oliveira, dra.toniaoliveira. E, na verdade, você vai ver inúmeros casos sobre inúmeras enfermidades, inúmeras doenças e pacientes, por exemplo, que chegam para mim com depressão, 30 anos de depressão. Como é possível que com uma sessão eu consigo reverter isso? E o paciente fala, doutora, eu estou emagrecendo. Por quê? Porque vai desinflamando e eu tenho um caso de em 4 meses o paciente perder 20 quilos só com o meu tratamento, só com as minhas orientações e por aí vai, né? Então, na verdade, mais uma vez, o meu objetivo nesse planeta Terra é cuidar do próximo, é promover a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida. Nós estamos mesmo a terminar o programa. Queremos agradecer à doutora por estar aqui connosco, também à Ana. Foi um prazer. Obrigada, igualmente. Obrigada. E acho que todos ficaram impactados. Com certeza vão querer saber muito mais após esta entrevista. Doutora, sempre quiser, manhãs da TV, as portas estão abertas. Muito obrigada. Ana, muito obrigada. Obrigada eu pelo vosso trabalho. Obrigada. E foi um programa espetacular. Nós prometemos e cumprimos sempre com especialistas, sempre com pessoas espetaculares
que fazem a diferença na vida dos outros. Tem que seguir as redes sociais da nossa doutora para saber das novidades, até dos livros, quando vão sair os novos volumes. E mais informações também pode saber pelo Manhãs da TV, ok? Facebook, Instagram, temos todas as informações para si. Contamos consigo no próximo programa. Um resto do dia fantástico. Tchau, tchau. Até lá, E até o até próximo lá. programa. Contamos consigo.